O tema abordado pelo nosso grupo será Privatizações, a distopia do capital. O grupo é constituído pelos alunos Heitor Afonso Dias Barreira, número 11, Jefferson Roberto dos Santos Júnior, número 12, Matheus Calegari Franco, número 21 e Natan Servolves, número 23. Para poder falar do processo de privatização, temos que levar em conta o modelo de substituição de importações, que foi implementado em grande parte nos países subdesenvolvidos, especialmente nos da América Latina, o que fez com que o processo de industrialização, com a vinda de empresas estrangeiras para esses países, se acelerasse. E tudo isso vai proporcionar depois uma maior intensidade no processo de privatização. Surgimento do discurso neoliberal. O discurso neoliberal vai surgir no final da década de 80, com o fim do socialismo, quando a União Soviética perde a Guerra Fria para os Estados Unidos e o capitalismo vai se difundir e consolidar por todo o mundo. Esse discurso vai destacar as bondades do sistema e do mercado, afirmando que o capitalismo vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para o Estado, vai criticar também o Estado desenvolvimentista, e vai ser considerado uma vingança da economia sobre a política, por conta de que a economia, a partir do processo neoliberal, vai querer caminhar com as suas próprias pernas, entre aspas, vai querer se sobrepor à política, não vai querer interferência política no seu meio. E isso vai gerar o enfraquecimento do monopólio estatal, tanto financeiramente como materialmente. Então, o Estado não vai mais ter o total controle, não vai mais controlar a economia. A economia, a partir do processo de privatização, onde grupos privados se tornam donos de empresas, até mesmo de estatais, ou compram ações de estatais, como é o caso da Petrobras no Brasil, vão fazer com que ocorra o enfraquecimento do monopólio estatal, que vai passar das mãos do Estado para grupos privados. Características do Estado neoliberal. Vamos apenas citar aqui as características para termos a definição de um Estado neoliberal. Ele não é mínimo, ele é ativista, ele é militante e tem-se que levar em consideração ao analisar esse processo que o padrão Estado, capital e sociedade foi alterado, onde o capital ganha um destaque maior, tanto sobre o Estado como sobre a sociedade, onde o que vai ser visado vai ser o lucro, todo esse processo gerado a partir do momento da industrialização desses países vai levar também ao processo de privatização. E tem também como característica a redefinição com relação à acumulação de capital e não a diminuição. Ou seja, o Estado ele não se reduz, ele não é enfraquecido pelo processo de privatização, e sim é reformulado, é revisto, e tem uma posição diferente com relação à economia e à sociedade a partir desse processo. Privatizações no Brasil. Esse processo se iniciou com Fernando Collor de Mello, que afirmava que era o início do processo de inserção do Brasil no processo de globalização, onde o Brasil iria se inserir dentro desse processo através de sua industrialização, e essa industrialização se daria de acordo com a privatização dos setores, por conta de que ele vai negar o desenvolvimento da indústria interna, trazendo grupos estrangeiros para dentro do Brasil, e vai falar, por exemplo, que o carro brasileiro parece uma carroça, onde ele vai desvalorizar o que é produzido dentro do Brasil e valorizar o que grupos privados estrangeiros produzem, E ele também faz a associação entre Estado e elefante, que são considerados por ele pesados e ineficientes. E tudo isso vai ter uma solução a partir do momento em que ocorrer o processo de desestatização, onde o Estado vai ficar mais, entre aspas, leve, mais sem ter aquele peso gerado pela economia, sem ter aquele peso de controle estatal. Não, vai ficar mais leve, segundo Fernando Collor de Mello, a partir do processo de privatização, ou seja, a desestatização. Fernando Henrique Cardoso.
Fernando Henrique Cardoso vai continuar o processo de inserção do Brasil dentro da globalização. E ele afirma também que, com isso, o Brasil tem que se inserir dentro das tendências mundiais, que são a acumulação de capital, né, por conta justamente do capitalismo, e o processo de industrialização, descoberta de novas tecnologias, e tudo isso vai se dar também, segundo ele, através das privatizações, né, onde tudo isso vai surgir. E dentro do governo dele, várias empresas estatais são vendidas, e isso vai proporcionar um grande impasse com relação à economia, porque essas empresas são vendidas a preços extremamente ridículos, como por exemplo a Vale do Rio Doce, né, que era uma das maiores exportadoras de minério de ferro, acabou passando para o controle privado e não gerando mais riqueza para a sociedade brasileira como um todo, como fazia anteriormente, né? E tem-se que levar em conta também o processo de que, segundo ele, tem que se levar em conta que o processo de exportação vai crescer com a privatização. Bom, a partir de tudo isso vai acontecer, segundo eles, a partir de tudo isso que acontece, vai se dar a subpriorização e desenvolvimento das forças produtivas internas, onde as forças produtivas internas vão ser desvalorizadas, né? E o que vai ser levado em consideração vai ser a privatização, principalmente por parte de grupos estrangeiros. E as consequências de tudo isso vão ser o desmantelamento da proteção aduaneira e das instituições públicas ligadas ao desenvolvimento das forças produtivas, né? Acarretando em um grande impacto tanto para a economia, como para a sociedade, como para o Estado. Áreas e setores públicos, como por exemplo moradia, saúde, transporte, educação e segurança, são tratados por inúmeras empresas como mercadoria. Até mesmo elementos naturais, como água, terra e o próprio ar, são disputados e negociados por grupos privados como commodities, assim como soja, é, trigo, são negociados como se fosse realmente commodities. E o sistema financeiro vai ser o grande beneficiado desse processo, por conta de que não tem que produzir nada para poder ganhar. Ou seja, não vai ter que se produzir para poder se obter o lucro. Então, portanto, é o grande beneficiado. A partir dessa quebradeira toda do Estado, né, com relação ao patrimônio formado pelo sacrifício coletivo, né, e que isso foi privatizado a baixos custos, vão surgir protestos, ou seja, movimentos de oposição contra tudo que o Estado vem fazendo com relação à privatização e à economia, né, desfavorecendo em grande parte a sociedade. Então o brasileiro vai perder o controle sobre as riquezas, vai ocorrer também a perda de elementos fundamentais da soberania nacional, né, que vão ser transferidos para o setor privado, e esse setor é geralmente caracterizado pela presença de grupos estrangeiros, ou seja, nem dentro do controle do povo, nem dentro do controle de um próprio brasileiro vai ficar essas empresas, né? E ocorre também um processo de desconstrução do Estado, e tem-se que levar em consideração a interpretação de que o Estado era o entrave para o desenvolvimento. A partir dessa análise foi que se começou a intensificar o processo de privatização. E tudo isso vai gerar uma consequência, que vai ser a transferência de 15% do PIB do setor público para o privado, enriquecendo determinados grupos e gerando a redução de postos de trabalho. Então tudo isso ainda vai desfavorecer a sociedade como um todo, né? Vai prejudicar a sociedade. Estratégia americana. Em um mercado livre, as empresas americanas, que são multinacionais, por sua grande presença tecnológica, né, pelo seu poder financeiro e tudo que é conquistado por essas multinacionais, por toda a sua fama difundida e divulgada pelo mundo, vão acabar dominando o mercado, né, desses determinados países. E com isso, a presença de tais empresas estrangeiras, principalmente a partir dessa estratégia americana, em países considerados subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Funções de uma empresa estatal.
Só para pontuar aqui quais são as funções que ela deve ter, né? Bom, ela deve observar o conjunto político, econômico e social do país, e a partir disso inserir os seus recursos de forma favorável ao país, beneficiando o sistema econômico e também a população. E deve observar a questão da industrialização associada aos seus projetos, contribuindo também para a economia, para a sociedade. E deve estimular o desenvolvimento, né? Novas pesquisas, novas tecnologias, a área do conhecimento aí, com relação a isso, gerando riquezas para o país também. Privatização por setores. Setor elétrico. A privatização de várias empresas vem acontecendo. Uma das principais que foi privatizada aí nesse meio foi a Light, né, que era uma grande empresa do Rio de Janeiro. E essa privatização começa a partir da distribuição, que é dada a concessionárias, depois transmissão, e somente por última geração. Isso acontece por conta de que o processo de geração envolve uma série de fatores sociais e biológicos, e portanto é mais difícil de se privatizar, né? As consequências de tudo isso vão ser a piora dos serviços, o aumento de tarifas, e não vai conseguir atender toda a demanda do setor energético. Isso vai causar uma crise energética, o crescimento de blackouts, de apagões, né, prejudicando também a sociedade. E vai demonstrar que o processo de privatização não é a melhor solução para esse setor. Petrobras é a maior empresa estatal que a gente tem dentro do Brasil, possui conhecimento, experiência, competência e vontade nacionalista de descobrir recursos energéticos brasileiros. Tem o significado para o povo, né, que é aquele significado de que o petróleo é nosso, que é pregado desde a época da criação da Petrobras, né, onde essa empresa pertence realmente à população, ao povo brasileiro e não a grupos privados. É a maior empresa brasileira em patrimônio e conhecimento, né, devido a uma área de pesquisas muito boa que existe dentro da Petrobras, e a partir de determinado momento vai acontecer a quebra do monopólio, né, do monopólio estatal sobre a Petrobras. E isso vai gerar a venda de 40% das ações, principalmente para estrangeiros. Um, a intenção inicial com isso era privatizar totalmente a Petrobras, só que devido a movimentos de oposição, isso não aconteceu. Porém, uma grande parte, uma grande parcela aí dela foi transformada em ações e vendida a grupos estrangeiros, principalmente, na sua maioria. Setor de telecomunicações. A sua privatização pode ser considerada um crime contra o Brasil, né? Porque o Brasil possui uma rede de comunicação própria que foi entregue a um preço muito baixo, literalmente a preço de banana aos Estados Unidos, certo? O Brasil tinha toda uma estruturação, né, que era o sistema Telebrás, e tudo isso, ao invés de haver um investimento dentro dessa área para baratear o custo, tudo isso ficar dentro do controle do Estado e beneficiar a população, não, isso foi entregue aos Estados Unidos. O ideal era reestruturar o sistema, porém o adotado foi um método antinacional que transferiu o controle da rede para fora do país, que tornou as comunicações exportadoras líquidas de capital e distribuiu o Parque Nacional Tecnológico que o Brasil tinha em cima das telecomunicações. Agências reguladoras. É importante também falar sobre as agências reguladoras, e onde as principais são a ANEEL, a Anatel, a ANP e a Anvisa, que são criadas justamente em função da privatização, né? Elas são apresentadas como guardiãs do interesse público, porém essa função não é de fato exercida por elas. Na verdade, ocorre uma paralisação de investimentos e desmonte de empresas públicas propositadamente, com o objetivo de justificar a necessidade de privatizar. E elas não conseguem conter isso, né? Porque elas não são independentes e não conseguem desenvolver um trabalho que possa equilibrar o mercado. Privatização de setores públicos. Então, a lógica privatista vai chegar a um ponto de que até os setores públicos como a educação, saúde, segurança, moradia e tudo mais, vai ser privatizado. E os piores impactos são observados na saúde e na educação. Como na área da saúde as pessoas estão dispostas a pagar qualquer preço por um medicamento para curar uma doença, para salvar uma vida, elas vão de fato pagar esse preço, mesmo que ele seja muito elevado. E isso vai gerar um grande lucro para o mercado, porém vai ser desfavorável à sociedade como um todo.
Só para ter uma ideia, foram fechados 11 mil leitos públicos e abertos mais de 8 mil leitos privados, né? E o SUS acaba sendo atravessado pelo setor privado, que oferece uma melhor qualidade de serviços, né? E forçando, portanto, a população a utilizar, a consumir esses serviços ao invés de usar o Sistema Único de Saúde. Educação. A criação de institutos privados produtores de conhecimento vai acontecer dentro da área da educação, né? Portanto, meio que, entre aspas, o conhecimento vai ser também privatizado, porque essas novas pesquisas vão ficar dentro desses institutos privados. A privatização vem desde a educação básica, ou seja, tudo isso ocorre desde quando a criança pequena entra numa escola particular. E o Brasil, apesar de ser a sexta economia do mundo, a privatização favorece isso, vai ter baixos índices dentro das áreas de saúde e educação, mostrando que, apesar de ser a sexta economia mundial, os índices são extremamente baixos porque não são todos que possuem o capital necessário para colocar os seus filhos dentro de uma escola particular ou para ter acesso a uma saúde de qualidade, né? Porque ele tem que pagar para isso, ao invés do Estado desenvolver algo que possa realmente auxiliar essas pessoas. E o papel da mídia vai ser apoiar as desestatizações e, consequentemente, a privatização, vai repercutir e massificar o discurso neoliberal, ou seja, difundindo ele por todo o mundo, vai exercer influência sobre a opinião popular, né? Como de fato acontece, as pessoas vão mudar o seu ponto de vista com relação à privatização justamente por conta do papel da mídia, e vai ser vinculada e favorecida aos grandes interesses econômicos, e é justamente por esse motivo que vai apoiar a privatização, certo? Essa é a conclusão do nosso trabalho, de que as privatizações possuem alguns pontos favoráveis, porém os desfavoráveis são maiores, gerando um grande impacto tanto na economia como no Estado como na sociedade, e, por sua vez, desfavorecendo inúmeras classes e grupos sociais.